Vamos lá. Como o Kevin Félix pediu para poder tocar o hino, tá tocando o hino aqui, vai rolar a coletiva de Fernando Diniz. Aparentemente o John Arias chegou a dar uma palavra lá, mas eles não conseguiram mostrar totalmente o Diniz. Vamos ouvir lá. Boa noite, Diniz. Tá vindo meio baixo de lata. Com Marcelo Neves, Jornal Globo. Diniz, boa noite. Parabéns pela vitória e pela classificação. Boa noite. Minha pergunta é: cobrado pelas eliminações recentes contra o Olímpia, onde tinha vantagem, e contra o Júnior Barranquilla, que complicou na Sul-Americana. E muito se falava que essa equipe não sabia jogar fora de casa. Hoje você pode dizer que o Fluminense foi copeiro e soube mesmo na adversidade jogar contra o Cruzeiro pelo Mineirão? Eu acho que o Fluminense foi copeiro. O Fluminense continua fazendo o que tem feito no Campeonato Brasileiro. A gente mudou pouco as nossas características. Em determinados momentos eles tiveram domínio do jogo, assim, por uma imposição de intensidade. A torcida apoiou do começo ao final do jogo. A gente sabia, estava preparado que isso poderia acontecer. A equipe não se desesperou em nenhum momento. Jogou, criou as suas chances e mereceu ganhar o jogo da maneira que ganhou. Diniz, parabéns pela vitória. Obrigado. Você deu um abraço muito apertado ali no Fábio, né, no final do jogo. E hoje o clima ali para ele, ele foi vaiado quando pegava na bola e tal. Como é que foi esse abraço, assim, também? Como é que foi ver ele jogar? Ele foi hoje importantíssimo também para a vitória. Eu não percebi que ele tivesse sido vaiado, não. Talvez seja um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Eu não, nem percebi. Se ele foi vaiado, uma pena muito grande. Mas era um jogo simbólico para ele, importante. E ele foi decisivo, que o cara é um gigante, um dos maiores goleiros que a gente tem na história. Não é nenhum eufemismo. Para mim, ele é um dos maiores goleiros da história do país. O cara é diferente demais. A idade que ele tem. Acho que o Fábio nem sabe o tamanho dele e o talento que ele possui. Então, o Fluminense tem um cara e uma pessoa especial ainda, de uma simplicidade ímpar. Ele merecia a classificação, merecia pelo simbolismo que era o jogo para ele, por ter jogado tantas partidas no Cruzeiro, ter ganhado tantos títulos e ter tido a participação que ele teve. Pelo menos em 3 ocasiões ele fez defesas muito bonitas, muito difíceis, como foi contra o Ceará. E é um cara que merece muito. Merece classificação, merece não ter tomado gol e merece continuar brilhando. Boa noite. Boa noite. Na sua coletiva de apresentação, você falou sobre a sua vontade de recuperar o Natan, fazer ele voltar a jogar bem. Ele chegou a ser titular com você, depois perdeu um pouco de espaço, acabou em alguns jogos nem foi relacionado. E hoje ele entrou, fez o gol, enfim, foi todo mundo abraçado, que eu senti uma atmosfera um pouco diferente ali. Isso foi além de uma opção técnica, também tem um pouco a ver desse caminho, dessa recuperação do Natan? Não é uma coisa, um plano objetivo que aconteceu com o Natan, dele ter saído. Eu procuro colocar em campo e levar para os jogos aqueles jogadores que eu acho que merecem naquele momento. Ele é um talento indiscutível, o Natan. O Natan é um dos caras que eu também mais tentei levar nos times que eu trabalhei. Tentei levar para o São Paulo, tentei levar para o Santos. E nunca foi possível. E aqui eu estou tendo uma grata oportunidade de trabalhar com ele. E eu espero, de fato, ajudá-lo. Um detalhe, tá? O que Fernando Diniz deve ser chato pedindo reforço, então, porque todo jogador que tá aqui no Fluminense, ele fala, não, tentei levar isso para tal time, tentei levar para tal time, tentei levar para tal time. Cada vez mais a reconhecer esse talento e colocar em prática. O Natan, na idade dele de categoria de base, ele foi um dos jogadores mais monitorados do mundo. É um cara assim que sempre foi muito talentoso. Foi, tanto que foi pro Chelsea. Chelsea. Continuidade, conseguir colocar no campo. Não é questão de ter sequência de jogo, tem uma sequência desse brilho que ele tem, tanto em treinamento quanto jogo. Mas ele é um jogador que tem um talento especial. Para fazer o gol que ele fez, é só gente talentosa mesmo que consegue fazer aquilo. Então, não foi uma surpresa ele fazer aquele tipo de jogada, mas é uma alegria muito grande ver ele conseguir mostrar parte do talento dele como ele mostrou hoje. Daniel. Aqui, Diniz, dessa sequência de 6 vitórias, hoje talvez tenha sido o jogo mais difícil deles, pelas dificuldades que o Cruzeiro criou, obviamente pela atmosfera, né, de Copa do Brasil, fora de casa. Eu queria que você me explicasse por que você acha que essas dificuldades surgiram, como que o seu time fez para superar, encontrar o primeiro, depois o segundo, o terceiro gol, e se, diante do cenário de hoje, eu acho que se fica provado
para quem ainda poderia duvidar de que o time tem maturidade para brigar pelos títulos que está brigando? Esse negócio de provar é uma coisa muito para fora. A gente tem que se preocupar internamente. Não tem uma preocupação, opinião de fora. A preocupação que eu tenho a preocupação em fazer o melhor trabalho possível e entregar as coisas que o torcedor merece. Esse é o serviço que a gente tem que prestar para o Fluminense. E nessa direção, desde que eu cheguei aqui, os jogadores têm se empenhado de maneira muito intensa, muito forte. E são merecedores de tudo que está acontecendo. Acontecem as coisas por conta da dedicação dos jogadores, da harmonia que existe aqui no Fluminense, já existia antes de eu chegar, e eu trabalho também muito nessa direção. Eu acabei assim, aprofundando aquilo que já tinha de muito positivo dentro do clube, além do staff e da direção. É um clube, assim, muito equilibrado, muito responsável, que tenta cumprir com todas as coisas que precisa da parte financeira, de pagar passivo. Então é um clube bem diferente daquele que eu encontrei em 2019. Em relação à sua primeira pergunta, a gente não consegue explicar de uma maneira muito objetiva o que você perguntou. Das dificuldades que teve no jogo, como é que a gente fez para fazer o primeiro, o segundo e o terceiro gols. Eu acho que o que aconteceu tem uma certa normalidade do Cruzeiro. É um time que está sobrando muito a Copa do Brasil. Quando jogou aí os jogos contra o Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, fez partidas muito equilibradas, assim como contra o América. Então é uma equipe que não é equipe... Hoje, se o Cruzeiro estivesse disputando a Série A, estaria disputando coisas grandes com esse time que eles têm do jeito que eles jogam. Então é um time que momentaneamente está na Série B. Por isso que está sobrando na Série B, mas não é um time que foi feito simplesmente para disputar a Série B. Tem muitos jogadores que no começo do ano eram jogadores de Série A e preferiram vir para o Cruzeiro, pelo projeto. E outros profissionais que estavam no mercado, dependendo do time que fosse oferecido a eles para disputar a Série A, eles também viriam para o Cruzeiro. Então é um time que foi montado já pensando no projeto para poder voltar para a Série A. Então era um jogo que a gente sabia que ia ser difícil. E as oportunidades de gols a gente criou, eles também tiveram alguma chance. O jogo quando ficou... O que eu acho que foi determinante para a gente, que quando o jogo ficou a questão da intensidade e o inpush que a torcida estava dando, o jogo ficou um pouco perigoso para a gente, quando ficou em muita transição. E eles terminam a jogada muito rápido, quando a bola chega do lado, tem uma invasão da área com muita gente, mas o Fluminense em nenhum momento ficou desequilibrado no campo. Eles tiveram a chance de mas não porque a gente ficou desequilibrado, ficou perdido aqui. Em determinado momento eles tiveram um certo domínio, mas a equipe nessa hora em nenhum momento ficou desequilibrada, e eu acho que quando a gente teve a bola nos pés e passava principalmente no meio do campo, a gente teve muita tranquilidade para jogar, a gente soube selecionar as jogadas, ofereceu pouco. Eu vou só discordar um pouquinho aqui do Diniz, que é tocou o WhatsApp aí, foi mal, tocou o WhatsApp aí, o barulhinho, né? Qual que é a parada? Eu discordo que quando a gente passou do meio de campo, a gente conseguiu jogar. O Fluminense passou um bom tempo sem conseguir passar do meio de campo, né? Eu achei que o Fluminense deu uma descompensada. Pouco contra-ataque para o Cruzeiro, que era uma das armas mais fortes. A gente soube selecionar as jogadas, ofereceu pouco contra-ataque para o Cruzeiro, que era uma das armas mais fortes que eles têm. Eu concordo que ofereceu pouco contra-ataque, mas ainda foi um número alto. O Cruzeiro e nas chances de contra-ataque o Cruzeiro normalmente já parecia impedido, né? Teve esse problema. Então lembrando que essa coletiva do Diniz está passando no Sport TV. Daqui a pouco falar um pouquinho do tamanho que isso dá. Acho que a gente soube ganhar o jogo e tá? Uma vitória mais do que merecida. Diniz, durante essa sequência de invencibilidade tem chamado muita atenção a produção ofensiva, né? São 14 gols marcados nesses 7 jogos de invencibilidade, e também a força defensiva, né? Foram só 2 gols sofridos durante esse período. Como que você tem visto a evolução do time como um todo, que tem feito o conjunto ficar cada vez mais forte? Então, é uma dedicação extrema de todo mundo para que a gente consiga ter um sistema defensivo cada vez mais bem sedimentado. A marcação, ela começa lá, o que o Cano, o Ganso, o Arias e no caso de hoje o Matheus Martins ajudam, é de uma enormidade, Então, é por isso que a gente consegue, e a gente tem trabalhado muito nessas questões também. Ser atento pra caramba, ter muito respeito a todos os adversários, todos, sem exceção, todos.
gente vai trabalhar, todos os times têm pontos fortes, que a gente não pode achar que a gente vai ter facilidade, porque não existe jogo fácil. Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil, nem Sul-Americano. E os jogadores têm entendido isso. Então, isso que está levando o time a essa maturidade, que está levando e respeito aos adversários, que tem ajudado a equipe a fazer essas campanhas e responder de maneira mais objetiva a tua pergunta, ter um sistema defensivo bem ajustado. Vinícius, em 2019 você caiu com o Cruzeiro, com o Fluminense, né, na Copa do Brasil. Em 2 anos, 2020 e 2021, foi para as quartas de final. Hoje você voltou aqui no Mineirão, saiu classificado. O que mudou daquele Diniz de 3 anos atrás para o de hoje? É muito difícil mudar. Essencialmente, eu não mudei nada. Vocês conseguem reconhecer no campo. Muita coisa muda. A gente tem uma... quando eu tenho espaço para falar, como o de hoje eu falo, a gente tem uma dificuldade muito difícil de reconhecer para muita gente que milita no futebol o que é bom e o que ganha. Não necessariamente. O Mário Júnior identificou uma coisa interessante aqui no chat, né? Quando ele fala do Matheus Martins, não vou nem voltar não, mas ele fala do Matheus Martins, quando ele fala no caso de hoje, o Matheus Martins, ele até citou aqui, o que o Mário Júnior citou o Matheus Martins parece provisório, ele meio que já tá pensando em Marrone titular. Eu não sei se é isso, pode ser isso, ou talvez ele esteja falando porque ainda tá comparando com o Luiz Henrique, né? Que há 2, 3 jogos era o titular. Pode ser um ou outro, né? O que ganha é bom. Eu prefiro aquilo que é bom. Aquilo que é bom tem muito mais chance de ganhar, pode não ganhar hoje, mas assim, a gente não ganha e termina, a vida termina, ou perde, a vida termina, a vida continua. Então, essencialmente, eu continuo a mesma pessoa. E fui melhorando, porque a gente tem que melhorar. Estudar, se dedicar, respeitar os adversários, ganhar mais maturidade, e eu fui melhorando certamente ao longo desse tempo. É difícil você falar assim, o que você melhorou? Eu sou o cara que mais me cobra, assim, e não é que ganhou que está bom. A gente teve falhas hoje, teve falha contra o Ceará, teve falha contra o Corinthians. A gente vai para casa e melhora. Mas, assim, a gente não tem a noção, o Fluminense é um time gigante. O Fluminense de 2019, para o torcedor, às vezes, por boa parte das pessoas que militam no futebol, não sabe diferenciar o momento de 2019 e o momento desse. Acha que aquele time tinha que produzir e ganhar como esse. Ele era um time que vivia com 4 meses de salário atrasado, 8 meses de salário de imagem atrasado, com um monte de jovens, jogadores que voltaram desacreditados. Então, se a gente tivesse mais seriedade, profundidade, era para enaltecer aquele tipo de trabalho, e aquele trabalho já podia ter dado os frutos no Fluminense mesmo. Mas, como a gente tem essa loucura, e aí começa, aí vai para a torcida, volta para a imprensa, a gente vai interrompendo alguns bons trabalhos por conta dessa premissa, dessa loucura pelo resultado imediato. Você vê que aquele time de 2019, hoje, quantos jogadores que ninguém conhecia praticamente naquele time foram virando grandes jogadores. Você imagina se tivesse uma manutenção daquele time. Que ninguém conhecia hoje, Alan e Caio Henrique, né? Luciano a galera já conhecia, que trabalhou com o Diniz, o Everaldo já vinha de 2018, já era conhecido em 2018. Acho que daquele time lá dele mesmo, acho que é Alan e Caio Henrique, né? Que ninguém conhecia. Porque o resto do time era Bruno Silva, Ayrton, Ganso... Johnny Gonzalez, talvez, né? Johnny Gonzalez e Nino. Talvez, Johnny Gonzalez e Nino. Johnny Gonzalez mais ou menos, que assim, hoje dá muito mal, né? Agora, o João Pedro ninguém conhecia porque ele não era jogador ainda, né? E o Brenner, o Brenner também deu uma sumida, né? A gente não sabe como é que tá hoje, efetivamente. Acho que Nino, Caio Henrique e Alan. E o Fluminense podia, como a gente gosta de citar a Europa, ter a manutenção daqueles jogadores até hoje. Jogando 3 temporadas juntos, jogadores jovens, cada vez com mais maturidade, mas a gente quer, assim, eu estou falando isso porque é o momento agora que a gente ganhou, mas assim, não tem uma diferença exagerada do trabalho, a gente vai melhorando ao longo do tempo, mas tem um monte de coisa que melhora. Então tem jogadores, tem um jogador igual o Cano, por exemplo, vocês lembram que em 2019 a gente estava 34 bolas no gol, finalizações em determinado jogo e não fazia um gol. Hoje a gente precisa um número menor de finalizações. Então tem um contexto todo. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer análise e conseguir analisar, às vezes, o futebol, embora o resultado seja determinante, mas a gente não fica preso só ao resultado, porque isso faz muito mal ao futebol brasileiro. Rapaz, foi muito repórter para lá, hein? Paulo Isolano foi expulso no fim do primeiro tempo, ele também falou muito sobre a arbitragem no fim da entrevista. Não é um tópico preferido, mais sobre a arbitragem do Klaus. Você também ficou irritado em alguns momentos. Você acha que ele acabou invertendo laterais, permitindo algumas faltas? Você acha que o Klaus perdeu? Essa pergunta de Minas. Eu acho que o Klaus é o melhor árbitro do Brasil, junto com o Wilton, árbitro da Copa. Acho que é leviano,
falar alguma coisa da arbitragem. Ele pode ter se equivocado em outro lance, porque todos os juízes se equivocam, erram, os jogadores erram. Acho que ele apitou bem o jogo do começo ao final do jogo. É claro que pode ter tido aquilo, mas assim, ele teve muito mais acerto que erro. Estava toda hora em cima do lance, toda hora. Então, ele só pegar o lance e ver agora na frieza, e você vai ver que, se fosse, podia até falar que teve assim, ele tem um estilo de arbitragem e deixar o jogo correr mais. Eu acho que até o Cruzeiro se valeu muito mais, porque estava assim, um jogo que eles estavam sendo bastante intensos na marcação, e pelo tipo de arbitragem do Klaus, até teve um favorecimento nesse sentido, não uma coisa clara que determina o resultado do jogo nem para A e nem para B. Eu tenho esse árbitro, assim como o Hilton, que são os dois representantes nossos que vão para a Copa do Mundo, são dois árbitros assim, que eu acho que fazem um trabalho assim, muito bom, excelente já há muitos anos, e eles vão para a Copa merecidamente. Espero que eles consigam ter uma boa sorte lá e representem bem o Brasil. Vai encerrar aqui, ó. Perguntinha só, o Mário Júnior matou a pau aí, perguntinha só pra causar polêmica, né? Boa noite, Diniz, parabéns pela vitória. Você, na última pergunta, aí, comentou sobre o Cano, e o Fred acabou se aposentando. Hoje tem a vinda do Alan e do Marrone aí. Você já tem esse substituto na cabeça, o Fred, caso o Cano venha se machucar ou ficar suspenso, que essa é a maior preocupação da torcida. Porque o Cano vem fazendo muitos gols e isso pode acontecer. Eu tenho essa preocupação. Acho que o Marrone, tanto o Marrone como o Alan estão chegando. A gente tem uma maneira de jogar que tem que se adaptar. Eu não sou um jogador de ficar assim, um treinador de ficar cobrando reforço. O elenco é muito bom e a gente tem maneira de jogar. O Luiz Henrique saiu, é um jogador extremamente difícil de repor com as características dele. É praticamente impossível repor um cara igual o Luiz Henrique. Repor o Fred é tão impossível quanto, porque a idolatria que ele desperta no torcedor, o domínio que ele tinha do vestiário, a maneira como ele fazia os outros jogadores crescerem, a maneira também que ele sempre me ajudou desde quando eu cheguei, também um jogador nesse sentido insubstituível, cada um com a sua característica. Mas a gente tem que trabalhar e substituí-lo com outro tipo de jogador. A gente vai se adaptando ao jeito de jogar para o Fluminense continuar a sua guinada de crescimento durante a temporada. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal. É isso. Porque eu fui comentando dessa vez, eu fui comentando antes, né? Eu fui comentando durante a entrevista. Perguntei ele no final, é só pra poder ter a aspa lá de Fernando Diniz, né? Klaus é o melhor árbitro do Brasil. No Jornais BH vai estar lá a matéria de Fernando Diniz. Falar da arbitragem hoje é leviano, né? Uma coisa assim. Enfim. Mas de resto, uma boa coletiva. Tem uma outra coisa que a gente pensa diferente, né? Do Diniz, mas não quer dizer que eu esteja certo ou errado, nem o inverso.